E o meu Instagram é de TO, o podcast é TO Fora da Caixa, porque eu falo tanto da espiritualidade, da Bíblia, de Deus, do Espírito Santo. Não virou modinha, não é algo que eu tô falando só pra vender mais ou porque é legal ou qualquer outra coisa nesse sentido, e também não é uma fase. Na verdade, é uma clareza e uma convivência diária com as coisas de Deus que tem me trazido muito mais direcionamento, certeza, coragem e ousadia para trazer também esses conteúdos, porque eu sei que muitas pessoas podem se desagradar. Quando a gente começa a falar muito de Deus, parece que é meio tabu. Ah, não vamos falar de religião, que dá briga, tem muitas opiniões diversas. E aqui, na verdade, você pode ter percebido, a gente já tá no nosso 10º episódio. Eu não falo de religião, eu não falo de uma placa, de uma igreja, de um tipo, eu falo de espiritualidade. E para nós, terapeutas ocupacionais, segundo a OTA, um dos nossos domínios é a espiritualidade. Além de ser um domínio da terapia ocupacional, porque a nossa intervenção é indivíduo, ocupações e contexto. São 9 ocupações que a gente intervém, o nosso foco é ensinar pessoas a reaprenderem a viver e voltar a desempenhar suas ocupações, mesmo com as suas limitações, diagnósticos. Só que dentro do indivíduo, se você for ler a OTA, dentre dos múltiplos fatores que ele possui, das competências, ele tem a espiritualidade. Só que a gente acha que é uma caixinha separada, à parte, e a profissão é outra. Não, então eu não trabalho a espiritualidade. Eu pergunto qual religião você tem, mas eu não intervenho na espiritualidade, porque eu sou terapeuta ocupacional. Só que no nosso domínio está a espiritualidade. Ela é um tópico pequenininho comparado às 9 ocupações, comparado ao contexto, comparado a tudo que a gente tem que avaliar no desempenho ocupacional, mas na verdade, a espiritualidade, ela é tão importante quanto. E quando eu entreguei de fato a minha vida, o meu controle nas mãos de Deus, eu comecei a entender que nós não somos seres humanos e temos experiências espirituais. Nós somos seres espirituais com experiências humanas, só que a gente não leva muito isso em consideração. A gente acha que é corpo, mente e espírito. Ou corpo, alma e espírito. Mas na verdade é espírito, alma e corpo. Depois que eu entendi isso, entreguei o controle da minha vida, o que eu não vivi em 8 anos de 7 anos de batizada, eu vivi em 5 meses. Eu parei de buscar metas e conquistas materiais e comecei a buscar muito mais intimidade com Deus e identidade. E eu descobri que a terapia ocupacional ela é uma ferramenta para as mãos de Deus. Provavelmente, se você escolher a terapia ocupacional, você sentiu um chamado lá internamente, porque é uma profissão muito bonita, muito pura. A gente ajuda pessoas a reaprenderem a viver e voltarem a ter significado para a vida, sentido, propósito. Então, não dá para você muito não crer em nada. E aí eu achava que a espiritualidade era literalmente eu perguntar qual a sua religião, colocar numa folha e nunca mais entrar nesse assunto. Mas eu entendi que o foco de tudo, o principal de tudo é a espiritualidade. Porque quem tem um diagnóstico, ela pergunta para Deus por que eu e não para que eu estou passando por isso, o que eu tenho que tirar disso, o que eu tenho que aprender com isso. Então, quando o filho tem um diagnóstico de autismo ou algum outro diagnóstico, ela pergunta: por que o meu filho? O que eu fiz de errado? Eu tô sendo punida, Deus? Por que eu tive um AVC? Por que minha mãe tá com Alzheimer? Por que ela sempre foi uma boa pessoa? Por que ela com diagnóstico? Por que eu com esse diagnóstico, com essa limitação, com essa doença? Por que a minha família? Por quê? Por quê? Por quê? E elas se afastam de Deus. Quando, na verdade, é um pra quê. Não é por que isso está acontecendo. Não é um castigo, é um pra quê. Sempre a gente tem que evoluir, aprender algo, refletir e se aproximar de Deus. Porque Ele é o nosso Criador. E a terapia ocupacional é a única profissão que olha esse ser humano como um todo. Então, se aquele paciente teve um AVC e não consegue mais participar de suas ocupações, a gente vai intervir, olhar para as ocupações, para o emocional, para a mente e para o espiritual também, para o contexto.
E geralmente, sabe quando a gente tá atendendo aquele paciente e a gente tenta de tudo, de tudo, de tudo, a equipe tenta de tudo e nada adianta? É porque o espiritual tá travado. É porque ele não aceita, ele acha que é uma punição. Como que eu vou me dedicar a alguma coisa que eu estou sendo punido e eu não sei por quê? Só que muitas das vezes Deus usa desses diagnósticos, dessas doenças, para trazer um impacto e uma ressignificação na vida das pessoas e elas possam se chegar mais a Ele, porque levavam muito a vida só trabalho, dinheiro, status e marcos na vida e não a essência, a base, a espiritualidade. Então, depois que eu comecei a colocar a espiritualidade como principal pilar da minha vida e dos meus atendimentos enquanto terapeuta ocupacional, eu tenho tido resultados extraordinários com os pacientes. Inclusive, às vezes, só através de uma conversa terapêutica do paciente melhorar abruptamente. Então, a terapia ocupacional ela é como se fosse um canal de trabalho de Deus mesmo. E por isso que eu trago tanto esses assuntos aqui no podcast TO Fora da Caixa, porque a espiritualidade não é uma caixa e a terapia ocupacional é outra. É tudo uma coisa só. E quando a gente une a espiritualidade, na nossa profissão, é como eu comentei, é extraordinário. A gente precisa ter muito essa clareza, só que a gente só consegue usar a espiritualidade ou ser usados na nossa espiritualidade para ajudar uma outra pessoa quando a gente tem isso muito bem aflorado dentro da gente. E tem tanta coisa boa acontecendo na minha vida, é tão bom esse relacionamento íntimo com Deus, com o Espírito Santo, que eu queria que todo mundo soubesse, que todo mundo tivesse detalhes ou o quentinho no coração, porque, que nem eu trouxe nos episódios anteriores, às vezes a gente oscila muito na alegria e volta pra amargura. A gente é como um cano deitado que olha só para as laterais procurando amor nos relacionamentos, na profissão, nos filhos, nos pais, ou na amizade, ou em objetos, sendo que é tudo falho e finito. Então, o que eu quero trazer aqui pra você é que não é modinha, não é momento, não é algo passageiro. É realmente há um marco entre a Kimberly de dezembro de 2024 e a Kimberly de 2025. E, inclusive, eu te convido, se você quiser saber um pouco mais, você sente, Kimberly, eu queria entender, mas eu não sei usar a espiritualidade no meu trabalho, eu não sei, eu sinto que tá faltando algo, eu tento, mas eu adoeço, eu trabalho demais, eu tô sobrecarregada, eu quero isso que você vive, essa leveza. Inclusive, eu recebi esse feedback de uma seguidora, eu quero saber como é acessar essas bênçãos, tudo isso que você tá vivendo aí. Se você quer ter acesso a isso, maratona aqui os episódios do podcast e me manda uma mensagem lá no direct do Instagram. Ó, eu vim pelo episódio 10 do podcast Tel Fora da Caixa. E vamos marcar um café online. Te deixo aqui o convite. O café online é gratuito. É um encontro. Quem é minha aluna já fez. Foi incrível. E é uma conversa mesmo. Como se a gente fosse marcar um café para tomar um café, conversar e me conta. Me conta melhor disso. Só que online, porque você pode fazer comigo de onde você estiver, do lugar do mundo. E eu te convido para fazer esse café online e a gente conversar um pouco sobre a espiritualidade e a profissão, que na verdade não são caixinhas separadas, é uma única caixa aberta com 1001 possibilidades. E eu te garanto, assim, pelos feedbacks, não só da minha vida, mas eu tenho inúmeros feedbacks das meninas que eu já fiz café online falando mais sobre essa parte da espiritualidade. Inclusive, eu trago até eu peço para o Espírito Santo me revelar uma passagem da Bíblia para eu falar especialmente para você. E essas conversas eu tenho feedbacks extraordinários. Pessoas no Instagram já me comentaram no direct: olha, Deus, família, trabalho. Quando eu comecei a colocar nessa ordem, tudo mudou. Eu quero saber como é viver assim, porque parece ser muito bom. Então eu quero te trazer essa sede de buscar mais. Eu trouxe no episódio anterior que a Bíblia é a fonte. É a fonte é a primeira pessoa a ouvir do telefone sem fio. Não tem deturpação, não tem alteração, não tem interpretação. É puro. É um livro atemporal, extraordinário. E ele faz parte do nosso trabalho. E
quando a gente começa a olhar mais a espiritualidade e se permite ser canal de bênçãos de Deus mesmo, imagina só, Deus criou eu, você e todos nós. Quer melhor médico, estrategista, mentor para te direcionar ao que fazer com o seu paciente que não ele? E a gente pode aprofundar isso mais em outros episódios. Comenta aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube, se você quer que eu aprofunde mais, ou quais são suas dúvidas. Ou se você não quer deixar aqui em público, comenta lá no meu direct, que a gente conversa mais sobre isso, porque eu realmente, genuinamente, eu quero muito que você viva o que eu tô vivendo, que você tenha resultados com seus pacientes como eu tô tendo, que você não fique tanto buscando e quicando de curso em curso, de post em post, de vídeo em vídeo, de inspiração em inspiração do que fazer com seus pacientes, que o detentor de todo conhecimento, de todo tratamento, de toda a cura está no Espírito Santo. E mais uma vez, não é balela, não é modinha, não é um momento, é realmente o que eu tô vivendo. Até o próximo. Até o Fora da Caixa Podcast.